Começando então, dando entrada aqui no Instagram para iniciar a quarta live de um brinde à poesia. Na programação Conversa entre Poetas e em seguida o Sarau Online. Sejam bem-vindas. Olha, querida Concita Cordeiro, eu tô sem óculos, tô com uma lupa aqui para poder enxergar, é sério. Muito obrigada pela presença, Concita, querida. A presença é sempre uma luz, né? Na estrada. Muito obrigada. Vamos esperar as pessoas chegarem. Tereza tá aí. Um beijo. Querido José Abade, axé aí. Um beijo gostoso. Um cheiro, né? Direto aí da Bahia. Risonete Ramos, bem-vinda. Tem que fazer assim para enxergar. Ai, não estou enxergando mais. Querido Cello já está presente, nosso convidado do Conversa entre Poetas. Seja muito bem-vindo. Estaremos dando início em alguns minutinhos. Deixa eu só preparar aqui. Primeiro, levantar o nosso brinde hoje, que é um dia especial, dia 25 de julho, Dia do Escritor, Dia Nacional do Escritor. Então, vamos celebrar. Parabéns a todos os escritores, aos magos das palavras, aqueles que com maestria nos conduzem ao mundo da imaginação, dos sonhos, da fantasia. E também tem escritores que nos informam, nos trazem com muita qualidade. E eu quero agradecer a todos os escritores presentes também, que fazem com que essa live enriqueça mais ainda. Um brinde. Eu vou começar lendo um poema de um querido amigo que está aniversariando justamente hoje, no dia 25 de julho, no Dia do Escritor. Eu vou ler da antologia Um Brinde à Poesia, 20 anos, que foi lançada no ano passado, reunindo 50 poetas, e foi lançada no Teatro Municipal de Niterói, numa festa linda. Eu quero ler esse poema e depois eu falo o autor que está aniversariando, um querido poeta. Casa do Conhecimento. Livros são vozes que vêm de dentro, vozes que se somam a outras vozes, mundo afora de forma aguerrida. Casa do Conhecimento, caminho da sabedoria. Livros são pássaros que cruzam desertos, sobrevoam oceanos e pousam na mente de quem os quer sol, no espaço vazio da solidão. Livros são sentimentos que não se querem esquecidos, para tudo que é luz presente não se torne no futuro escuridão. Livros são palavras vivas, palavras livres, palavras que livram os homens da escravidão. Livros são sementes de libertação. Um brinde carinhoso ao querido escritor, poeta Cláudio Leal Cacau, aniversariante de hoje. Um brinde. E vou seguir agora lendo um poema da antologia de Um Brinde à Poesia, 15 anos, que reuniu 100 poetas em 2014, 104 poetas, nessa obra marcante na história de Um Brinde à Poesia, em que eu consegui
parceria com a Secretaria de Cultura, e todos os poetas aqui foram contemplados com a publicação, sem custo algum, e foi uma linda festa no Museu de Arte Contemporânea de Niterói em dezembro de 2014. E eu vou ler desse livro, então, um poema que não tem título, e é belíssimo, hein? Escutem. Mais luz do que o sol do meu céu é o som do seu sim. É do escritor e artista visual que vive no Rio de Janeiro. Publicou 7 livros de poemas e tem textos publicados também em mais de 60 coletâneas, antologias e didáticos. Dedica-se a projetos audiovisuais e à itinerância de sua exposição individual e retrospectiva de poesia visual Convergências, no Brasil e no exterior. Eventualmente ministra oficinas e palestras e participa de mesas redondas, júris, curadorias, saraus e diversas atividades culturais. Eu estou falando do meu amigo Tchelo de Barros. Vem para cá para a gente bater um papo, meu querido Tchelo. Vamos iniciar a 4ª edição do Conversa entre Poetas. O meu convidado já está aqui presente, chegando. Um brinde especial, Tchelo de Barros. Feliz com a presença. Lu, é um grande prazer estar aqui com você, com vocês, né? Muito feliz em estar aqui, especialmente hoje no Dia do Escritor, né? Especial. Pergunto se estão me ouvindo bem, se tem eco, se está tudo ok. Não. Tá. E, bom, eu quero já, quebrando o protocolo, porque eu sou assim mesmo, eu quero parabenizar a você, Lucília Dowsley. Hoje não é só o Dia do Escritor, é um dia que acontece no recorte temporal, que é também a comemoração de um dos projetos mais bonitos que tem no Brasil, não é só no Rio, não, no estado do Rio de Janeiro, que é um brinde à poesia, né? Você fazer um sarau, você fazer atrair os escritores, criar esse espaço de interação entre escritores e público já é por si um grande desafio, mesmo que seja uma vez só. E você, com muita bravura, muito aguerrida, está fazendo isso já por mais de 20 anos, né? São 21 anos fazendo poesia circular, dando espaço e voz para os escritores, para os poetas, para os atores, para os músicos, para os fotógrafos, né? E num país que é conhecido pela descontinuidade das ações culturais, isso é uma marca nossa, isso é uma questão brasileira, é um problema da cultura brasileira, mas um brinde à poesia, ele vem se afirmando a cada ano e se aprimorando e se reinventando, e sempre nessa pegada de trazer escritores importantes, poetas importantes, e com muito espaço para os novos talentos, que às vezes é por ali que eles começam a mostrar o seu trabalho, de forma que eu me sinto assim, muito honrado, Lucília, minha amiga, minha querida amiga, em não só ser um participante, né, um cúmplice do Brinde à Poesia, mas também ser uma testemunha de ver no meu país, né, no meu lugar, acontecer um projeto tão significativo, tão marcante e tão prazeroso. Vamos falar a verdade que eu acho que o Brinde ele cumpre essa função atávica de reunir as pessoas ao redor de uma fogueira, nessa fogueira que é a poesia, para falar de seus amores, de seus sentimentos, através de versos, através da arte, né? Então, eu continuo um grande fã do Brinde à Poesia e estou muito honrado em você ter me convidado para essa nossa conversa, esse bate-papo aqui. Obrigada a você, é um colaborador, cada aparição do Tchelo, eu falo aparição porque eu tenho um motivo e daqui a pouco vocês vão entender. A cada aparição é enriquecedor, você sobe ali no palco e é uma grandiosidade, né? O que você traz é sempre enriquecedor, eu sou grata, e a gente tem aí longos
anos, né, de amizade, de experiências, né, com a poesia, e o Brinde à Poesia é uma delas, né? Tem, graças a esse link, né, da poesia, a gente tem tido muita experiência que é gratificante e nos impulsiona para frente, né? Sempre. Verdade. E eu queria que você abrisse com poema também, né? Eu abri. Eu gostaria que. Inclusive, esse poema seu, você, quando sobe no palco, ele é impactante, né? Eu estou lendo aqui, eu perdi meu óculos, né, de grau, então estou lendo muito ruinzinho. Não, mas eu vou te ajudando aquilo. Esse poema, na verdade, que você acabou de ler aí, e que eu gostei muito de ouvir você dizer, porque eu gosto muito de... Acho que todo poeta gosta de ouvir os seus textos na boca ou na voz de outras pessoas, né? Isso já está presente naquele fabuloso livro Cartas a um Jovem Poeta, né? Do Rainer Maria Rilke, né? Só que lá ele gostava de ver... Ele explorava essa questão de ver o texto escrito na caligrafia de outra pessoa. E como nós lidamos com o sarau, é tão bom quando a gente tem um poema, né? Quando a gente ouve um texto dito, né, por outra pessoa, né? Eu lembro que o Paulo Leminski também gostava disso, né? E este poema que você leu é muito especial, muito emblemático, porque é um poema muito curtinho, ele é feito todo com monossílabos, o que foi um desafio grande fazer esse texto, não é? E é um poema que circula por aí, é um dos meus poemas mais lidos, mais copiados, mais impressos, mais publicados. Eu não sei por quê, porque a poesia tem esse mistério mesmo, né? E é incrível, assim, já fizeram camiseta, já fizeram cartaz, já fizeram calendário, já fizeram um monte de coisas. Eu tenho aqui, está aqui presente no meu estúdio, isso aqui é um marcador de páginas que fizeram com este poema, que eu estou mostrando aqui para vocês. Sim. E ele tem uma outra... eu lembro que ele foi talvez o primeiro poema que a sua editora publicou na antologia comemorativa eu acho que eram uns 16 anos, será, Lu? Me diz aí. 15. Não lembro agora. 15 anos não brilha. Isso. E eu lembro que você colocou exatamente este poema nessa antologia. Então, é um poema bastante especial, né? E ele foi criado a partir de um conceito de semiótica e de literatura, que é o verbo visual, que foi criado ninguém menos pelo James Joyce, né? Que é quando você cria um poema e ele pode ser assim, digamos, sentido de pelo menos 3 formas, tanto pela mensagem, que é a questão semântica, né, que é o verbo, tanto pela questão sonora, né, que é o voco, né, de vocal, a musicalidade, a assonância, né, das sílabas, das letras, e também pela questão visual, né, porque ele é um ideograma, né, ele é um ideograma todo feito de monossílabos, então é um poema diferenciado, e que as pessoas gostam muito, e eu fiquei muito contente de a gente começar com esse texto, né? Enquanto ele é importante para você, imagino que você sempre, né, apresenta e ele fica, né? Sim, mas eu acho que você pediu para eu ler um poema, é isso? Você quer que eu leia um poema? Eu vou ler um poema, mas eu vou ler porque ele foi publicado num livro muito especial, um livro muito significativo para mim, e que foi organizado por uma amiga muito querida chamada Lucília Dowsley, e que é este livro aqui, Declaração de Amor, onde você fez uma seleção, uma organização, um convite a poetas que escrevessem sobre o amor, mas não do ponto de vista do clichê da palavra amor, tão desgastada historicamente, no momento onde os amores estão muito fluidos, né? Muito rasos e ralos, e um momento onde o sentimento e as relações amorosas estão sendo ressignificadas agora na pós-modernidade, né? E eu escrevi, eu lembro que eu raramente escrevo sobre esse tema, mas eu encontrei um poema e mandei, você publicou, e ele tem também um pouco essa pegada dos jogos de palavras que eu faço, e ele diz assim, se você me permite, eu leio agora. Chama-se Amada e diz assim: uma dama madura
verbo ninar. Sumi seminu numa duma dona. A danada da amada, uma dona que me doma, uma dama que me dana. Nada muda essa madame, me dá medo se me ama. Uma dama me chama pra cama. Posso ir-te possuir? Na cama acalma, com fusão de corpo e alma. Ai, isso é belo demais, belíssimo. E eu lembro de você nesse dia, ó, um brinde, Cello. Brinde. Coração daqueles, né? Aquele balão, né? Vermelho laminado. Eu lembro bem de você. Muito. Nossa, ao lado de Jambeiro lotado, tinha gente assim assistindo pela janela, não cabia mais ninguém lá. Foi um dia muito especial do lançamento do livro e aniversário. Sim, foi um grande sarau que você organizou, um sarau diferenciado, eu lembro, estava lá, curti muito, inesquecível, né? E eu gostei muito do formato do sarau, você diversificou, trouxe vários convidados novos e foi uma noite, assim, um evento marcante. E eu não lembrava que eu tinha dito este poema lá, você que está lembrando agora. Olavo Jambeiro, foi provavelmente em junho, porque foi celebração do brinde. A gente teve lá fora também, tinha muita gente para que todos participassem. Eu fui obrigada pelo vereador Leonardo Jordão, recebi placa. Foi uma noite, foi uma tarde, né, incrível, que estendeu lá fora, no jardim. Com certeza. Lu, eu quero te pedir licença para mencionar aqui a presença de várias pessoas. Eu estou olhando para o lado de vez em quando, tá, aqui no computador. Olha, nós temos Cardoso, tá aí. A Lúcia Cardoso, temos Dan Juan, Nissan, Cohen, Reverbera, temos artistas plásticos aqui, temos a Cris Cabuz, né, da Galeria O Lugar de Arte Contemporânea, uma grande escultora, e que já foi em Niterói nos eventos de poesia. A Yolanda Freire, um dos maiores nomes brasileiros da performance, uma artista que tem 80 anos e está aí atuante, preparando exposição, preparando mostras no exterior. Minha amiga, um grande nome da arte contemporânea, está aqui presente, eu sou fã e admirador dela. E várias pessoas que estão aqui prestigiando, né? Terezinha Manzac, de Santa Catarina, uma grande poeta catarinense, a poeta dos Haikais, aqui presente. Lá em Bento Gonçalves, né, no Congresso Nacional de Poesia. Lá. E a lembrança linda. Aliás, eu não estou tomando vinho, não. Estou tomando suco de uva, inclusive lá de Bento. Aquele suco que eu compro aqui, da Aurora. Muito bem. Muito bem. Eu estou tomando suquinho, né? Porque eu sou uma pessoa que cuida do corpo e da saúde, né? Mas faz de conta que eu estou tomando um vinho daquele de Bento Gonçalves, onde nós participamos de vários saraus, dizendo poemas e fazendo performances, né? Junto com você, Lucília Dowsley, com a Terezinha Manzac, que está presente aqui, e com vários poetas do Rio de Janeiro. Inclusive, um detalhe, nosso querido, maravilhoso e grande poeta Tanusse Cardoso, que está presente aqui nessa live, nos prestigiando. Eu conheci o Tanusse lá no Festival Brasileiro de Poesia, no Rio Grande do Sul. E numa outra edição ele foi homenageado lá, foi o poeta nacional homenageado, estávamos lá, fizemos essa homenagem, inclusive junto com vários poetas aqui do Rio. Um brinde à poesia lá em homenagem ao Tanusse, foi muito Foi. Boas lembranças do Bento Gonçalves, eu no suquinho de Bento Gonçalves também. Para matar essa saudade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um peregrino, né? Um peregrino, um artista peregrino, e viaja muito. Você está aí dentro desse quadro, né, de quarentena. Você está aí há quanto tempo? Então, eu tô desde, eu acho que dia
deixa eu ver, acho que 13 de março, porque eu estava no Chile, né, participando lá de uma série de atividades culturais, fazendo performance, exibindo meus videopoemas, dando palestra, etc. E eu lembro que eu programei a volta para o Brasil, e exatamente aqui para o Rio, para 12 de março, que eu ia ser homenageado no evento da Clécia Oliveira, né, que é uma grande amiga e poeta que organiza saraus. Então, em respeito a ela e a grande amizade, eu marquei para essa data. E eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, eu já vivia aquelas pessoas usando máscaras e tal. E aí eu vim para o Rio, deu tempo mal de tomar um banho e ir para o evento, e lá já começaram a falar também desse negócio, e durante aquela semana meio que se instalou, né, a situação, né, de confinamento e reclusão. Então, se for para dar uma data para você, Lucília, seria, acho que talvez 13 de março. E desde 13 de março, que eu, Tielo de Barros, virei este ermitão, né? Inclusive, assim, tem até uma aparência, né, de ermitão. Eu estou Pois é, eu estou nessa caverna de Platão voluntária, mas que eu não chamo nem de confinamento e nem de clausura. Eu prefiro chamar mais poeticamente de idílio. Muito bom. E eu, assim, foi dia 13 também de março, estava na véspera da poesia, que seria dia 14. Então, eu estava me preparando para um brinde à poesia, sabendo que no Rio já tinham fechado os equipamentos culturais, cancelado eventos, então suspendido, né, toda a programação. E eu liguei para o secretário das Culturas de Niterói, né, mandei mensagem e perguntei: Victor Devolvo, mantém a programação? Ele, por enquanto, mantém. Eu falei: mas é amanhã? Não, por enquanto mantém. Aí já no dia seguinte já tinha outra ordem: cancela. Aí cancelei 14 de março. Então, eu estou desde 14 de março. Já nessa... Uau! Pois é. Mas eu passei assim por... Para mim foi muito difícil no início, porque primeiro que eu sou essa pessoa sociável, eu gosto de estar junto com as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de... Oi? Você tem Tá conseguindo ouvir, Lu? Eu não sei se você está me ouvindo. Estou ouvindo, ó. Estou ouvindo, tranquilo. Tá e então, eu estava dizendo que no início foi muito difícil, porque por causa do choque, né, mudança repentina. Eu sou uma pessoa sociável, gosto de estar junto com as pessoas, gosto de conversar, converso muito, e gosto de ir nos lançamentos de livros, abertura de exposições, encontrar os amigos, né? Eu tenho essa coisa do abraço, assim, de estar junto das pessoas. E isso tudo foi cortado. E eu tenho essa outra faceta da minha vida, que são as viagens, né? Eu sou um sujeito muito pé na estrada, muito andarilho. O pessoal me chama de poeta pelegrino, né? Nesses universos que eu participo aí na América Latina, né? São mais de 20 países já que eu visitei, fazendo atividades culturais. O Brasil, já em todos os estados eu já me apresentei, né? América do Sul, todos os países. Então, eu sempre fui muito assim andarilho. E muito cigano, como me apelidam também, muito pelegrino. Aí imagine você ter que parar tudo e ficar dentro de casa, entendeu? Como é? Você parou. Você, nesse tempo em casa, você, assim, imagino, né? Você está em casa, tá aquela agonia como um passarinho, né? Com as asas podadas, ainda mais com uma agenda cultural aí, né? Você tem uma programação anual, né? De eventos, né? De participações, exposições, você faz muitas atividades, não só como artista visual, né? Fotógrafo, enfim. E como está sendo esses dias não, né? Esses meses? Você está aproveitando como esse tempo em casa? Está produzindo, está lendo, está fazendo o quê? Então, eu resolvi fazer assim uma arqueologia, né, da minha trajetória, né, porque são 27 anos fazendo arte e trabalhando na cultura, né. Eu
sou um artista, mas eu me considero um operário, né? Um trabalhador mesmo. Eu trabalho muito, produzo muito, né? E são 27 anos já. E de modo que eu estou assim, revisitando tudo que eu fiz até agora e organizando as coisas, né? Porque é muito texto, é muita fotografia, é muito vídeo, é muito material de pesquisa, né? Estou organizando, porque as pessoas estão me encomendando aí um documentário, então estou organizando isso. E aproveitei, bom, quando eu me dei conta de que a gente vai ter que passar esse período de reclusão, de idílio, eu resolvi fazer algum projeto e o que mais me dediquei foi refazer os meus livros publicados. Eu resolvi transformá-los em e-books, em livros digitais. Eu peguei os meus, né, livros que estão esgotados, né, livros impressos de papel, e comecei todo um projeto editorial de fazer edições, revistas e ampliadas, e 5 deles já estão prontos, inclusive o Olho Nu, que abriga este poema que você abriu na nossa live. Uhum. E exatamente na semana passada, olha que incrível, na semana passada eu consegui completar o meu cadastro na Amazon, né, que é o maior site de venda de livros no mundo, né? Não estou fazendo propaganda da Amazon, mas é um fato sim, no mundo editorial, né? E eu consegui fazer meu cadastro internacional, bilíngue lá, ter toda uma burocracia, todo um processo, e consegui fazer o upload dos arquivos destes e-books que eu produzi, né? Os meus e-books. Então, eu já estou com 5 livros na Amazon, olha que beleza. Se eu não estivesse na pandemia, eu ia estar fazendo outras coisas, fazendo gravação de documentário, de videoarte, eu não sei se eu estaria fazendo meus livros. Então agora, e muita gente reclamava comigo, inclusive no Brinde à Poesia, as pessoas chegavam e diziam, Tiago, eu quero comprar um livro seu, eu quero um autógrafo seu, eu quero um livro seu. Eu gostei desse poema que você falou no palco ali, quando a Lucília te chamou, não sei o quê. E eu já estou sem, meus livros esgotaram muito rápido. Então agora, né, estão aí, estão no ar, estão na internet, para quem quiser, né, os valores são muito simbólicos, então está no ar. Foi uma forma, e agora sim, respondendo a sua pergunta, de tornar esse período de reclusão um período produtivo, né? De ter algo a mais para oferecer para as pessoas, né? Então, claro que eu venho fazendo várias outras coisas, mas eu diria que este foi o principal projeto que eu me dediquei agora durante a pandemia. Porque você está, então, produzindo, né? Tem um lado positivo aí desses meses em casa, né? Sacrificou uma agenda, mas, por outro lado, você está fazendo uma produção aí que vai favorecer para a gente, né? Que quer o teu livro, para quem, né? O público que deseja, o leitor, é uma boa novidade, né? Sim, Lu, eu sei que você compreende isso perfeitamente, porque você é uma editora, né? Você é a pessoa que faz esse meio de campo entre a criação dos autores da Dausa Editora e o público que gosta de poesia e literatura, né? Eu sei que você percebe a relevância disso, né? Mas o que talvez eu esqueci de falar, e que isso é bastante dolorido, mas também é uma grande oportunidade da gente se desapegar, né? O nosso ego, às vezes, se apega demais às coisas, como você citou. Hoje eu sou um artista, eu estou num momento da minha trajetória que eu realmente, para poder dar conta de tudo, eu faço uma programação semestral e em certos projetos anual, para poder ter uma agenda de trabalho que eu consiga dar conta. Quando eu digo agenda de trabalho, não é só lançar meus livros ou abrir exposições, mas tem palestras, tem oficinas, tem mesas, né? Também workshop. Mesas redondas, workshop, bienal, Feira do Livro, seminários, seminários acadêmicos. Aliás, você me faz lembrar que você gentilmente aceitou um convite meu para dar uma palestra numa universidade onde eu estava ministrando Hélio Alonso, né? Onde eu me formei. Então foi uma grande honra. Eu me formei em jornalismo lá e foi ótimo retornar para ter aquela experiência com uma turma e passando a minha vivência, né? Foi incrível. Eu te agradeço. Foi muito bom. Foi enriquecedor e eu tenho lembrança hoje, foi muito bom. Sim, sim. E por falar em muito bom, eu já estava dando uma olhada aqui, eu sei que
um monte de gente boa chegando por aqui. A Cláudia Lee, uma poeta visual de Niterói. Cláudia que hoje Lee, mora em bem-vinda. Brasília. Já participou de eventos seus, hoje mora em Brasília, uma das poucas poetas visuais mulheres do Brasil. Oh, que bacana. Parabéns. Muito, muito sensível, está aqui prestigiando a gente. Ela foi a curadora, a organizadora da minha exposição de poesia visual na Biblioteca Nacional em Brasília, porque ela estava lá, então ela deu aquela força, assim, foi super Obrigada legal. pela presença, Cláudia. Muito obrigada. Olha, tem um monte de gente boa que tá aqui. Tem, Jorge Ventura tá aí, Marisa Sorriso, Francisco da Silva Sol, tem muita gente boa presente, acho que a Jame também está presente, muita gente. Tá aqui, muita gente bacana presente, chegando, e Paula. Só de Paula, tem muita gente aqui. Eu consegui enxergar alguns nomes, mas tá difícil para ler, cara. Tá bem difícil. Eu vou ler um poema. Posso falar? Pode. Tem uma presença muito VIP aqui entre nós, hein? É ninguém menos de um cara que agitou muito a literatura, a poesia aqui no Rio, no estado do Rio, ainda agita, né? Que agora ele está em Cabo Frio, e quando eu falo Cabo Frio, alguns já sabem do que eu estou falando. Já sei. Foi uma pessoa que foi o coordenador do Quarta Capa, um grande evento de poesia que agitou o Rio uma época, e é o nosso querido haicaísta, que tem o projeto Cidade do Haikai, que é o Gidu Saldanha, né? Bem-vindo, Saldanha, bem-vindo, Gidu. Beijo grande. Quanto tempo, né? Muito tempo. O bom da live é isso, né? Que a gente vai também tendo contato aí, mesmo que por um breve tempo, a gente consegue ter esse contato, matar um pouquinho as saudades, aí vem mais lembranças e mais saudades, né? Celi Luz também, Lígia Carvalho. Celi Luz, Lígia Helena Carvalho também está presente, muito obrigada. Eu anotei aqui. Então, vou ler um poema chamado O Toque, que está no meu livro Carmim. Ouço o som da terra, palpitante tambor. No meu coração chama, incendeia a floresta. Seres da mata em mim rastejam, sussurram na escuridão. Subirei o mais alto, gritarei aos homens um hino de paz, paz. Aqui não mais voltarei, sei, já amanheceu minha alma. Com o sol mais tarde nas montanhas repousarei. E quanto aos outros, não esquecerei. Aqui trilha a seguir. Aqui permanecerei. Ser o que sou agora e muito mais. Lágrimas deslizam. A terra chora. Não retenho a água. Som abafado em tantos seres ecoa em mim. Não sou só. Somos um só sol, não basta. Do livro Carmim. Uau! Gente, todo mundo aí, ó, palmas aí para Lucília. Que lindo. Eu lembro que eu li esse poema quando você lançou o Carmim e eu gostei bastante. Olha, tá aí. Carmim, com o prefácio do querido Jorge Ventura, que está aqui presente. Foi um lançamento lindo também lá no Teatro Municipal de Niterói, na Sala Carlos Couto. Foi maravilhoso. Incrível, e ano que vem teremos segunda edição, porque esgotou e aí caio naquela situação que você mencionou, de não ter o livro, né? E o livro, esse poema, você tem o livro? Não, esgotou. Então, ano que vem vai sair pela Dausla Editora, uma edição especialíssima de Carmim. Ah, que legal. Muito bom. Que bom, Lu. Quero mandar um super abraço aí para a Índia, lá de Santa Catarina, que está aqui, minha querida Índia. Um grande abraço para você, saudade. Bem-vinda, né? Índia. Uma outra pessoa tão legal que está aqui com a gente, a Eliane Lopes, da Bahia. Ela organizou a minha exposição de poesia visual em Salvador, na Fundação Gregório de Matos, né, que hoje é uma antiga capela restaurada, uma capela, uma igrejinha barroca que virou galeria de arte. Dá para acreditar um negócio desse? Só no Brasil, só na Bahia. E lá aconteceu a minha exposição
edição de poesia visual, né? Então, olha que privilégio. Muito bom. Você tem muitas histórias, né? E você, assim, eu lembro de ter feito uma entrevista para você, para um blog, né? Você lembra? Lembro. Lembra? Essa entrevista que você fez foi muito importante. Inclusive, cabe dizer que um dos meus livros, que está pronto também, não está ainda na Amazon, mas é o meu livro Interlocutórios, é um livro documental composto de 50 entrevistas por escrito. Né? Nossa! Eu sou muito entrevistado, né? Sim. Enfim. Então são 50, são 4 fora do Brasil e as outras por aqui, e uma muito especial que foi essa sua, que você fez comigo, e que ela entrou no blog do Tataritatá, que é do Luiz Alberto Machado. Luiz Alberto Machado, grande poeta brasileiro do Nordeste, um dos maiores... Sim, um grande autor, sim. Um grande conhecedor profundo da cultura popular. Ele é um pesquisador, né? Um grande pesquisador. Bom, ele foi aluno do Suassuna, ele foi, né, participou de todos aqueles movimentos. O trabalho que ele desenvolve na internet tem simplesmente 4 milhões de leitores e usuários. É um sucesso, né? É um negócio fantástico. E quando ele me encomendou uma entrevista, eu perguntei se eu podia escolher quem é que entrevistaria, né? Ele falou, o cara tá branco. E aí, qual foi o primeiro nome que surgiu na minha mente na hora? Qual foi? Acertou quem pensou Lucília Dowsley. Então eu vou fazer uma pergunta, já que você falou aí das viagens, a gente está falando, né, de agenda e tudo. Eu vou fazer uma pergunta dessa entrevista. Você que gosta de viajar, e na maioria das vezes envolve projetos artísticos, né, as suas viagens, o que leva e traz na bagagem, levando em consideração que a bagagem não é só a física? Olha, eu tenho um poema visual, que o título dele é Alteridades, né? É uma palavrinha que a gente não fala no dia a dia, que a gente não conhece muito, mas que tem muito a ver com a nossa relação diante do outro, né? O alter, o outro, né? E essa alteridade, ela se fundamenta, e pelo menos para mim ela se constitui no imenso respeito que a gente vai criando dentro de si pelas diferenças do outro. Que diferenças? Culturais, sociais, econômicas, religiosas, ideológicas, políticas, etc. Né? E quem é esse outro? São esses outros povos, essas outras culturas que eu acabo tendo contato nessas viagens, sabe? Você está, por exemplo, em Tiahuanaco, as ruínas da cultura Aymara, lá na Bolívia, e ter um contato com as populações que vivem ao redor daquele lugar e conhecer o modo de vida delas, me faz compreender que a gente pode ter uma visão de mundo mais ampla, sabe? Você estar, por exemplo, em Stonehenge, na Inglaterra, e você conhecer um pouco da cultura, do que restou da cultura celta, da cultura druida, e como que aquilo ainda interage na contemporaneidade, me faz ver o mundo com outros olhos, sabe? Se eu estou lá no alto da Torre Eiffel, vendo a Grande Paris, isso me abre um pouco para respeitar aquela cultura, aquele modo de vida. Então, acho que um pouco do que eu trago na minha bagagem não é só uma expansão cultural, linguística e geopolítica, mas principalmente esse olhar ampliado sobre a cultura do outro, sobre as diferenças que tem na nossa vida, no nosso planeta, e isso me torna mais permeável às diferenças daquilo que está ao meu redor, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, com os meus amigos, com os artistas, e tenho um grande respeito pela diversidade, pela pluralidade, né, de modos de vida, de visão de mundo, de filosofias, de modos de existir com as pessoas que a gente tem contato. Acho que é um pouco isso que vem na bagagem, né? Vem de brinde. É muita coisa, imagina, é uma pergunta, mas eu sei que, assim, inclusive pelos anos, né, de atividade cultural, são 27 anos
É muita coisa, então essa bagagem não é mais uma bagagem, né? Tem que ter um galpão, né, para guardar tanta, nesse sentido, né? Lembranças, né? E que Sabe você que tem em cada experiência, né? sim, sim. Mas você tocou num ponto até bem interessante, porque eu não viajo como turista, eu não sou um turista. Você Eu vai viajo, cumprir, vai fazer cumprir uma agenda, né? Não está eu passeando, viajo, né? eu viajo ou convidado para apresentar os meus trabalhos em eventos e projetos culturais, ou eu faço longas peregrinações, que eu chamo, na época que eu fui colunista de uma revista de viagens, eu chamava de desaparecimentos, porque eu literalmente desaparecia e ficava meses fora, né, desaparecido, cadê o Sim. Tchelo? Mas eu achava importante também esse desconectar, esse estar só no mundo trilhando e descobrindo e desatando a linha do horizonte, né? Eu sempre fiz isso quando me é possível. Antigamente eu ficava 6 meses, 7 meses, 3 meses, né? No Brasil, na América do Sul, na Europa também, eu fazia muito isso. Agora, como eu tenho uma agenda muito movimentada, não dá para ficar tanto tempo longe, né? Mas aí o que eu trago na bagagem fisicamente, né? Turistas compram, sei lá, perfumes, roupas, eletrônicos, não sei. Eu, no Brasil, eu costumo trazer uma coisa muito leve e que, ao mesmo tempo, amplia o meu acervo de literatura brasileira, que são os cordéis, né? Eu sou apaixonado pela literatura de cordéis, de cordel, e eu sempre, em todo lugar que eu vou, pergunto, tem cordel? Onde que tem cordel? Ah, naquela livraria, naquele sebo, na casa do poeta lá, já conheço o poeta, já entrevisto o poeta. Imagina a quantidade que você tem com o número de viagens que você faz, né? São mais de 1.000, são mais de 1.000 cordéis já. Eu morei em 15 cidades brasileiras, né? Morei no Nordeste, né? Um bom tempo, conheci muitos cordelistas, né? E repentistas também. Eu tenho um acervo hoje de mais de 1.000 cordéis. Nossa. E com cordéis, isso é uma coisa muito interessante de falar. Assim como a feijoada nasceu no Rio, assim como o samba nasceu no Rio, mas alguns dizem que nasceu na Bahia, mas hoje é praticado no Brasil todo, o cordel é a mesma coisa. Ele pode ter entrado pelo Brasil na Bahia, se desenvolveu principalmente em Pernambuco e na Paraíba, e depois tomou conta de todo o Nordeste, mas hoje o cordel é praticado em todos os estados do Brasil. Inclusive lá no Sul, o pessoal lá de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, está fazendo cordel. Também, entendeu? né? Cordel Já brasileiro. Contagiou, né? Já se alastrou pelo Brasil todo, né? Agora, Então, o sotaque não é... O sotaque é só... Não tem como, né? E é muito contagiante, né? Sim, sim. Eu acho apaixonante. que a gente vive num período onde que, a gente tem uma pandemia que é contagiante, né? A gente tem que lutar para que a poesia seja contagiante. Seja contagiante, verdade. Né? Mas fala um poema, então. Já que falou de poesia. Vamos ver o que eu consigo achar aqui, né? Porque eu tenho Te peguei de surpresa, Tchelo? Não, eu vivo cercado aqui de livros, mas que alguns deles são, por exemplo, esse aqui saiu agora, quero mostrar aqui, ele é um livro que foi produzido por 3 universidades de Santa Catarina, e na capa tem exatamente o poema visual Alteridades, que são 2 rostos, e esses rostos são constituídos de grafias de vários idiomas, né? Idiomas da Índia, do Oriente Médio, de várias culturas, né? Que nós não conseguimos ler. É o Mediações do Literário, esse livro foi produzido em Santa Catarina, e todos os capítulos abrem com algum poema visual de minha autoria, né? Eu fiquei muito contente, né, de participar deste livro. Então eu vou ler um poema que ele está, a mensagem está dentro de um poema visual, que é esse daqui. Eu não sei se vocês conseguem ver um pouquinho. Dá para ver, sim. É uma imagem concêntrica, né, tipo uma mandala, e que tem um fundo infinito. Mas eu vou, embora seja um poema visual para a gente ver,
mas que não nos impede de ler, Ah, o texto, ele diz assim, ele é um texto em looping, é um poema escrito com o recurso do looping, onde a primeira palavra é idêntica à última palavra, então elas se conectam, então fica esse looping eterno, né? E diz assim: agora, e este agora é eu conversando com minha amiga Lucília, um monte de testemunhas maravilhosas, e este poema diz assim: agora é um tempo infinito entre o antes e o depois, presente em um eterno agora. que lindo. Muito bom. Um brinde, Lucília! Um brinde. Oh, não são todos que conseguem expressar em poucas linhas, com tanta intensidade, com verdade. Você é incrível, Thiago. Mas é que eu faço um exercício muito forte. Eu mencionei Tem que exercitar, né? eu mencionei ali aquele recurso, né? Aquele dispositivo, que é o verbo evoco visual, mas eu procuro também fazer poemas sintéticos, poemas muito curtos, né? Os chamados nanopoemas, né? O que o nosso querido Cairo Trindade chamava também de poema minuto. Tem alguns que chamam de poemetos, poemínimos, que são esses poemas muito curtinhos, fazendo esse jogo entre as palavras, né? Utilizando muita literação, muita assonância, usando palavras polissêmicas também, e de forma que eu tenho um livro que se chama Letramorfose, que é todo construído com esse tipo de poema, né? Que são esses poemas. Você tem ele aí, não? Também esgotou, né? Está esgotado, né? Tá eu esgotado. até tenho em algum lugar, mas não aqui neste momento. E ele está sendo refeito como livro digital. Mas foi um livro. Só que é um livro que você não decide assim, vou fazer um livro de poemas curtos, porque poema curto é muito difícil de fazer. Você conseguir dizer algo significativo, que emociona as pessoas, com uma quantidade muito limitada de palavras, né? É um pouco daquele desafio pelos quais passam aí a Cláudia Lee com seus poemas curtinhos, o Gidu Saldanha, Terezinha Manzar com seus haikais. Haikais é outra coisa. É outra estrutura, né? Sim. E como eu tenho um livro de haikais, o Olho Zen, né? Então eu tive que me dedicar a isso, a conseguir fazer uma coisa enxuta, concisa, né? Utilizar do rigor da palavra para poder emitir o enunciado, né? A mensagem, né? A questão semântica do poema. Então, este exercício, esta lida, e também pesquisa, estudo, né? E leitura deste tipo de poesia, visitar o cânone, aqueles que nos precederam nesse tipo de poesia experimental, nos dão uma base para poder também fazer isso, né? Para poder fazer esse tipo de poema, né? De modo que tem um que eu não preciso ler, eu posso dizer, que ele virou também um vídeo poema que eu apresentei no Chile e também no Psil Poético, na edição de Belo Horizonte, que diz que ele tem palavras também polissêmicas, mas que mudam o sentido. Então, primeiro, são 3 versinhos, não é um haikai, mas são 3 versos curtos, e diz assim: partes de mim se partes de mim. Ou seja, o primeiro e o último verso são iguais, mas o sentido... Visualmente é lindo, assim, né? Eu fiquei imaginando aqui as linhas. Claro, ele é todo espelhado, porque no primeiro verso eu estou dizendo partes de mim, algo em mim se partiu, algo ficou partido em mim, né? E no final eu estou falando de alguém que partiu, alguém que foi embora, alguém que me deixou, né? E eu, como viajante, passei muitas vezes por isso, e às vezes eu sou aquele que vai embora também, entendeu? Sim. Poxa, maravilhoso, Cello, maravilhoso. Muito bom, um brinde, assim, porque não é, como eu falei, não é para todo escritor que tem essa arte, né, esse dom para escrever com poucas palavras. Você é um deles e eu levanto um brinde aqui no Dia do Escritor a você pelo seu talento, não só como escritor, mas como fotógrafo e tantas outras atividades que você exerce. Eu vou ter que dar
um toque aqui, que nós temos 10 minutos aqui para encerrar. Então, antes que encerre também, eu tenho que orientar as pessoas presentes que quando der 18 horas, a gente encerra aqui e eu reinicio em alguns segundos o sarau online. Tá? Então, quem quiser participar, entra novamente comigo na próxima live, tá bom? Porque a gente tem 10 minutinhos, passa rápido, né? Nossa, Passa voou. muito rápido. É mais rápido que um haikai. Foi no tempo de um haikai, né? No tempo de uma espada de samurai, né? Fazer um haikai no ar, assim. Ó, a presença aqui de Afrânio, muito obrigada. Fábio de Souza, Belchior Chaves de São Paulo, meu querido. Um beijo grande para vocês, a todos os presentes que eu não consegui acompanhar os nomes passando aqui. Catiúcia ali, agora consegui ver. Antônia, muito obrigada pela presença. E eu tinha mais uma pergunta aqui. Tenho, que eu queria muito que você falasse sobre isso, não dentro desse período dos 4 meses da quarentena, mas anterior ou até o ano passado. Como que você vê o cenário da poesia no Rio de Janeiro, cenário poético, né? Como que você analisaria, falaria sobre isso? Qual a sua, né, a sua visão sobre esse cenário até o ano passado, né, no Rio de Janeiro, e ampliando ainda como você descreveria isso no cenário também a nível nacional? Bom, eu aproveito já para mandar um abraço para uma pessoa aqui que também organiza saraus em âmbito nacional e até internacional, que é a poeta, né, e pesquisadora, fotógrafa e jornalista, é uma espécie de Lucília Daules de Belo Horizonte, é a Brenda Marques Pena, né? A Brenda Está presente, um beijo, obrigada pela presença. Presença VIP, que grande ativista cultural, já organizou minha exposição lá, ela que faz bacana. Ela organiza um circuito internacional. Bem-vinda, um brinde à poesia. Pessoal do coletivo Escritura Migrante, né, internacional, ela está representando. Um grande abraço aí, Brenda, né? Brenda já esteve no festival lá de Rio Grande do Sul. De Bento, né? Já se apresentou naquele evento anual que o Jorge Ventura, grande poeta que com a gente, que organiza na Biblioteca Nacional, né? E a tua pergunta era muito interessante, pelo seguinte: o Rio de Janeiro é uma das cidades per capita, o Rio que eu digo, o grande Rio, né? Niterói, a região aqui, Petrópolis, também tem muito sarau. É impressionante como essa região do país tem muito sarau. Eu acho que tem essa cultura também das pessoas se encontrarem, essa leveza do carioca, entendeu? Do carioca e do fluminense, né? Vamos dizer assim. E eu vejo muitos saraus aqui, saraus com propostas muito diferentes também, o que é muito positivo para a cultura da oralidade do poema. Sim. A gente precisa lembrar que, por mais que hoje nós temos uma evolução da produção editorial brasileira, e principalmente na internet, todo mundo publica o tempo inteiro, poemas impressos, escritos, gráficos, etc. E entra também poesia visual, poesia sonora, poema objeto, poema performance, etc. Mas a gente precisa lembrar que a poesia nasceu oral, nasceu na boca, na língua, no dente, na saliva. Poesia é uma arte de lábios para ouvidos. A poesia nasceu ao redor das fogueiras ou dentro das cavernas. E quando alguém faz um sarau que reúne os poetas, a pessoa está fazendo um resgate, eu não digo histórico, mas talvez atávico, dessa necessidade interna que a civilização tem, que os povos das culturas têm, de se encontrar em torno da poesia. E isso no Rio de Janeiro é feito de uma forma assim, muito diversificada, muito legal. Tem desde o pessoal aí sexagenário, que eu sei que se reúnem, pessoal muito erudito, né? Trabalha muito nessa coisa do vernáculo, eu acho muito legal. Desde o pessoal do sarau, que eu fui, por exemplo, na CUFA, lá em Madureira, debaixo da ponte, onde o rap
estava pegando fogo, assim, sabe? Não só o rap, mas também os slams de poesia, né? Que é uma coisa muito presente aqui no Rio de Janeiro. Sim. E eu adoro essa diversidade que tem aqui no Rio e essa pluralidade. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto de sarau, mas eu não consigo ir a todos que me convidam. É muita, né? É muita programação. E uma coisa também que eu notei aqui no Rio, que eu não percebo aí fora, né? Como eu disse, eu já me apresentei Sim, em outros todos os estados. Brasil, poetas de todo tipo, desde bicho grilo, maluco, até aqueles caras assim que estão com o pé já na Academia Brasileira de Letras. E aqui no Rio tem uma leveza na poesia que eu não percebo tão forte nos outros lugares. Inclusive, é muito comum os poetas se apresentarem e ter uma pitada de humor nos poemas e nas suas apresentações. Isso é uma coisa muito fluminense, muito aqui do estado do Rio, e que eu considero, inclusive, um diferencial, né? Então, os poetas no Rio estão de parabéns, ativos, né, com a atividade. E agora, com a live, eu tenho percebido também uma atuação cada vez maior. Tá, assim, praticamente todos os dias tem uma live de um poeta ativo, não só no Rio, tenho também contato com outros autores, né, de estados diversos aí pelo Brasil, fazendo, e eu acho importante, inclusive no Dia do Escritor, a gente deixar bem, reforçar esse apoio aí aos ativistas culturais e poetas para que continuem, não calem, né? Não deixem a voz se calar por causa dessa condição em que estamos enfrentando aí com a pandemia, e que a gente tenha força e se una para manter essa voz, né, em tom alto e ativo, né? Com certeza, uma voz tão alta quanto, por exemplo, da Marisa Sorriso, que está aqui com a gente. Tá ali, Marisa Vieira também está presente. Obrigada, Sim, Marisa Vieira. Também de saraus, né? Temos aqui, falou em haikai, sabe quem apareceu aqui? Um dos maiores haikaístas vivos do Brasil. Quem? Que é o de Curitiba, o Álvaro Posselt. Bem-vindo, Álvaro. Aqui com a gente é um grande haikaísta, um grande poeta, além de uma pessoa super querida, né? Esteve na minha exposição lá em Curitiba, né? Prefaciou meu livro de haikais e é uma presença muito viva aqui. Bem-vindo aí, Álvaro. Eu tenho 2 minutinhos, eu quero comunicar que a próxima edição do Conversa Entre Poetas vai ser no dia 8 de agosto, no mesmo horário, 17 horas, e eu vou receber o poeta José Abade, ele que é lá da Bahia, mora na Bahia, e estava presente aqui, acho que ainda se encontra. Se estiver, prepara o poema que você vai abrir a live, que eu vou dar início após essa live do Conversa Entre Poetas com o querido Tchelo de Barros, que está encerrando, e eu já encerro um pouquinho antes, porque o Instagram corta, e eu não quero deixar, né, encerrar dessa forma. Então, quero te agradecer. Muito obrigada, Tchelo de Barros, você que faz parte da história do Um Brinde à Poesia de uma forma rica, e sempre que você sobe ao palco tem aquela, né, os tambores soam mais alto. Com os seus versos. Sim, e eu tenho muita saudade das nossas brincadeiras, as fotos depois do evento. É sempre muito gostoso. Estou morrendo de saudade dos eventos do MAC, né? Uma trajetória aí de 21 anos que praticamente a metade foi lá no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Então, estou morrendo de saudades. Agradecer também a todos que apoiam e que participam do Brinde à Poesia. Muito obrigada, Tchelo. Obrigado também. Foi um prazer estar aqui com você, te rever, né, minha querida amiga e parceira de projetos culturais. E tanta gente VIP que está aqui, inclusive, falou em nanopoemas, poemas curtos, apareceu a Marisa Vieira, maravilhosa. Marisa Vieira, já falei dela, muito boa. E eu fico feliz, assim, da gente manter essa conexão, né? Essa a Flávia Joyce, beijo. Desculpa, Tchelo.
Bom, estamos nos despedindo, né? É um privilégio. Despedindo, vai encerrar em 25 segundos. Então, ó, beijo. Daqui a pouquinho, ó, um segundinho eu vou abrir. Vem falar poesia, tem poeta aí presente. Vou encerrar e recomeçar em alguns segundos. Beijo grande, gratidão, Tchelo de Barros. Tiro meu chapéu, não vou tirar não porque vai cair o cabelo. Um brinde!